Gênesis 33, capítulo 1, diz assim: Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou a serva e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente. Ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Só até aí. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. O Senhor venha nos dar orientação para que a gente possa sair melhores que entramos nesse lugar. Senhor, eu sei que as janelas dos céus estão abertas sobre o jardim Apoador, sobre cada casa que está nos vendo, que a tua presença possa invadir esses lares, Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis, mas estamos na sua presença, porque quem nos governa é Deus. Então nós estamos agradecidos por estarmos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Esse título, se eu desse um título a essa pregação, seria Falta Alguma Coisa. Fala para o teu irmão, falta alguma coisa? E a gente, aqui nós vemos essa história, onde eu li do encontro de Jacó e Esaú. Era de uma família boa, uma família que vinha de Abraão. Depois Abraão teve Isaac, filho da promessa. Teve Jacó e Esaú. Os dois eram gêmeos, e eles lutavam dentro da barriga da sua mãe. Se você pegar os capítulos anteriores, eles já brigavam para ver quem ia pegar primeiro a maçaneta da porta, para que eles pudessem, quem iria sair primeiro, para receber a bênção de Deus. E eram famílias tranquilas, famílias abençoadas por Deus, onde Deus escolhe Abraão e chama Abraão de amigo, onde Abraão ali ele aceita a missão dele, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão abandona tudo, acredita num Deus poderoso, começa a invocar ao Senhor, luta para ter Isaac, seu filho da promessa, um filho prometido por Deus, a linhagem boa. Mas como todas as famílias, temos problemas dentro da família. Todas as famílias têm problemas. E às vezes não quer dizer que você está errado ou certo. Mas todos nós, como família, todos nós lutamos com alguma coisa dentro da nossa casa. E às vezes, por mais que a pessoa fala, nossa, queria estar naquela família, mas às vezes você não sabe o que aquela família está passando, pelas dificuldades que ela está passando. Nossa, se eu nascesse naquela família, eu seria feliz. Se eu nascesse na outra família, eu seria feliz. Mas você não sabe que todas as famílias têm problemas, porque às vezes nós pensamos que só nós temos problemas. E às vezes a gente fica dentro de uma outra, porque pensamos que só a nossa família tem problema. E aqui nós vemos aqui, olha só, Jacó e Esaú, nascidos sobre a mesma família, tendo ali as mesmas instruções, mas pessoas totalmente diferentes uma da outra. Jacó nasce forte, conquista o seu pai, e fala, esse é o cabra macho meu, esse é o cara forte. Jacó caçava, Jacó saía para o campo, degolava os animais, matava os bois. Era o cara que o pai gostava dele. Esaú era essa pessoa.
na qual ele era o fortão da família, onde ele estava ali ao lado do seu pai, e Jacó estava do lado da sua mãe. Ele viveu do lado da mãe. Ele era mais caseiro, ele era artista, ele era uma pessoa que parecia ser mais fraca, ele era ali um cozinheiro, ele sabia cozinhar como nunca, fazia comidas deliciosas, tudo ele aprendeu ali com a sua mãe, e tudo indicava que ele era a pessoa mais fraca daquela família, porque Esaú era aquele cara peludo, forte, cheio do poder, fazia academia todo dia, tinha seus músculos, as pessoas viam ele como o cara, aquele cara que desbravava tudo. E a gente vê que, mesmo ali Esaú sendo forte, ali ele tem um ponto fraco dentro dele, ele tem uma fraqueza dentro dele. E quantos de nós às vezes temos fraquezas dentro de nós? Esaú era uma pessoa boa, era um filho bom, obedecia o pai dele, lutava pelo pai dele, estava sempre com o pai dele, era um filho bom, ele era uma pessoa boa. Jacó, um crente, uma pessoa crente, um bom homem de Deus, mas um mau homem, porque nem todo mundo que é bom homem de Deus, ele é bom homem, porque às vezes a pessoa é bom homem de Deus, mas é um péssimo pai, é um péssimo marido, é uma péssima esposa, é uma péssima mãe, mas às vezes ele é um bom homem de Deus. Isso não quer dizer que, se ele sendo esse bom homem de Deus, ele seja um bom homem, porque a gente vê muitas pessoas subirem aí para o monte, orar, oração, tudo, mas a vida não muda, as atitudes não mudam, as coisas continuam do mesmo jeito, porque eles acham que só sendo um bom homem de Deus não precisa dar testemunho da sua vida. E nós pegamos essa história e nós analisamos essa história, a qual Deus deixou aqui para que a gente visse. Esaú era uma pessoa que, se a gente pudesse falar, ele já era um diamante, uma pessoa já lapidada, uma pessoa que tinha um valor já. E Jacó podia ser qualquer coisa, ele podia ser um repolho, e estava ali, ninguém muito ligava para ele, mas olha só, é preferível ser repolho do que ser diamante, porque o diamante está morto, e o repolho, ele vai crescendo e ele pode se transformar todo dia. É melhor você ser um repolho vivo do que um diamante morto. E a gente não, analisando, você pensa assim, como Deus escolhe Jacó e não Esaú? O que Deus viu dentro de Jacó para ele escolher Jacó em vez de Esaú? E nós vemos que, como Jacó era um exímio, cozinhava muito bem, mas como ele era um mau homem, ele estava perto de um homem fraco, que tinha suas fraquezas. E a gente precisa tomar cuidado com quem nós estamos nos relacionando. Se você estiver se relacionando com um homem mau, ele vai estudar as suas fraquezas, e ele vai te dominar. Embora Esaú era o cara forte, Jacó era o que ficava com a mamãe, ele dominava Esaú. Porque Esaú, quando ele um dia foi caçar, ficou muito tempo, Jacó pegou a fraqueza dele. Jacó viu que ele iria voltar com fome e ele gostava de comer. E nessa fraqueza dele, quando ele está voltando, maquinado com a sua mãe, ele já começa
a planejar o mal ali. Ele começa já a estar planejando tudo para ele conseguir a bênção da primogenitura sobre a vida dele. Porque o primogênito tinha direito de mandar na família. O primogênito era a pessoa que ia substituir o pai. E por isso ele teria metade da herança, seria só dele. Então ele tinha os privilégios. E ele, como ele nasceu em segundo, Esaú foi o primeiro a nascer e Jacó o segundo, a primogenitura pertencia a Esaú. Esaú tinha essa primogenitura. Mas quando ele viu a chance de pegar isso, ele não titubeou. Ele viu que ele estava voltando. E ele faz uma sopa. Ele pega um guisado e faz uma sopa e faz aquele cheiro de comida boa. Sabe aquela comida da avó? Aquela comida onde você põe alho, cebola. O Toninho conhece muito isso, se você for. O Toninho é exímio cozinhador. Então você vai lá, cozinheiro, e aí você vê que ele prepara tudo e aquele cheiro. Imagina uma pessoa chegando com fome. Uma pessoa chegando ali com uma fome tremenda naquele lugar. Ele viu a oportunidade de conseguir aquele que ele queria. Ele viu a oportunidade certa, porque essas pessoas que parecem ser fracas, mas são mal, são pessoas más, ela fica te rodeando, tentando estudar qual é a sua fraqueza. Aonde está o seu ponto fraco? Aonde está a sua fome? Qual tem sido a sua fome? E quando ele chega a ver aquilo, ele fala assim: me dá um pouco dessa sopa, então me vende a sua primogenitura. Esaú fala: para que eu vou querer minha primogenitura se eu estou passando fome? Se eu morrer de fome, para que eu vou precisar disso para a minha vida? Então me dá isso aí, mas jura que você vai vender a sua primogenitura. E ele pega e vende a sua primogenitura por um prato de lentilha, como diz, por um prato de sopa, por uma coisa que ele podia deixar. E a gente precisa controlar os nossos impulsos, porque se você não controlar os seus impulsos, você pode perder grandes oportunidades na sua vida. Você pode tomar decisões erradas na sua vida se você não controlar o seu impulso, a sua fome. Qual tem sido a sua fome? Qual tem sido o seu ponto fraco? Porque as pessoas más que nos rodeiam, elas vão ver o seu ponto fraco e elas vão conseguir entrar justamente no seu ponto fraco. E ele ali consegue isso. Pega a primogenitura do seu irmão. Porque se Esaú já tivesse comido sopa, se Esaú já tivesse um dia comido sopa, ele não teria sido atraído tanto pelaquela sopa. E nós, às vezes, nós deixamos alguma coisa na nossa vida invadir nós, quando nós não conquistamos aquela coisa ainda. Aquilo que nós não conquistamos, aquilo nos leva a estar ali não vendo o que está sendo tramado contra nós. E ali Esaú vende a sua primogenitura. Jacó consegue aquilo que ele queria, receber a primogenitura sobre a vida dele. E ele, dali para frente, começa a arrumar um problema terrível na vida dele. Ele começa a arrumar olha só, uma coisa terrível na família. E embora ele tenha conquistado a sua primogenitura, embora ali depois com a sua mãe ele faz tudo para receber a bênção do seu pai, ele tem que fugir para Padã Arã, viver com seu tio Labão. Labão era uma pessoa já que enganava as pessoas, igual já tinha a genética da mãe de Esaú, de Jacó e Esaú. Ela tinha isso dentro dela, porque ela era irmã de Labão. E
nós somos formados 30%. Eu e você somos formados de genéticas que vêm do nosso pai, do nosso avô, que vêm da nossa família. O resto que nos forma é as coisas, a circunstância, aquilo que aprendemos. Mas a genética da pessoa já está dentro dela. E a mãe dele era sorrateira e fez todo esse plano, arquitetado, todo esse plano para pegar Esaú. Esaú, se ele tivesse o amor da mãe dele, porque ali ele queria algo que ele nunca teve na vida, o amor da mãe. Por isso ele fez de tudo para comer aquela sopa, porque aquilo ele relacionava com a sua mãe. Se ele tivesse já tido esse relacionamento, aquilo que ele nunca teve, o amor da mãe dele, fez com que ele vendesse aquilo que era mais importante para a vida dele. E Jacó vai para Padarã. Jacó faz a sua caminhada. Ele vai formando a sua vida, ele vai conquistando as suas coisas. Mas olha só, ele conquista, mas ele tinha perdido algo importante. Ele tinha perdido o seu irmão. Ele tinha perdido algo muito importante na vida. Ele tinha perdido algo que iria ali doer por 20 anos na vida dele. Por 20 anos. Ele prospera, ele casa, tem 2 mulheres, mas concubinas naquele tempo podia ter. Ele tem filhos, prospera, tem gado, tem animais, ele prospera de uma tal maneira que Deus abençoa Jacó. E ali ele continua a vida dele. E por 20 anos, como se você pegar a história, você sabe que por 20 anos o seu tio Labão, o que acontece? Ele engana Jacó. Ele fica enganando Jacó por 20 anos. Jacó amava Raquel, aí ele dá a Lia no dia da núpcia. Aí Jacó tem que trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos e depois mais 6 anos. Ele fica 20 anos trabalhando ali para o seu tio. Por 20 anos ele é separado da família. Por 20 anos a atitude que ele tomou separou ele do pai, da mãe e do irmão gêmeo. Tirou aquilo que era mais importante para a vida dele. Porque na nossa vida, às vezes, nós queremos conquistar muitas coisas. Nós trabalhamos, conquistamos, vamos para frente, e às vezes nós deixamos o que é mais importante para trás. Às vezes nós estamos tão focados nas coisas desse mundo, tão focados em conquistar coisas, em conseguir coisas, que vamos machucando pessoa para trás. Jacó tinha sua primogenitura, mas tinha perdido a sua família. E um dia cobra isso. Porque uma coisa é você lutar contra outra pessoa. Uma coisa é eu pegar alguém aqui e você está lutando com o Rodriguinho, então vou bater nele e vou socar ele. Enquanto eu bato nele e ele vai sentindo dor, e eu vou batendo nele, eu vou batendo, e você está lutando com aquela pessoa. Você está lutando com aquilo. Você está lutando com alguém que você está vendo. Outra coisa é você lutar contra você mesmo. Você lutar contra você. É uma dor interna muito grande que vem para nós. Embora Jacó tivesse tido êxito em tudo que ele tinha, embora ele estava parecendo que estava com uma vida boa, parecia que ele conquistou e saiu daquele lugar e foi prosperar em outro lugar, e quem via falou: olha, Jacó, esse homem de Deus, Jacó prospera para todo lado. Fez aquelas coisas das malhadas e conseguiu com que Deus multiplicasse aquilo. Mas dentro de Jacó ele tinha uma luta interna. Quantos de nós temos lutas internas? Por escolhas erradas que fizemos no passado. Por coisas que pelo impulso você tomou a decisão errada na hora errada.
Ou você falou coisa errada na hora errada. Você já falou alguma coisa que isso te doeu? Isso doeu, e é uma dor interna. Uma vez eu falei uma coisa e aquilo me doía tanto. E você fica com aquilo remoendo, fala: por que eu fui falar isso? Por que eu fui tomar certa atitude? Por que eu não fiquei calado naquela hora? Por que eu tive que me meter nesse assunto? E aquilo fica dentro de você corroendo. Pessoas que tomaram a decisão errada porque tinham fome de um relacionamento, escolheram pessoas erradas na sua vida e hoje estão sofrendo. Pessoas que estão sofrendo por dentro, lutando por dentro, embora pareça lá que são um casal 20, uma família 20, mas por dentro estão sendo corroídas. Estão sendo aí, cada dia, aquela luta interna, porque você não está lutando com o outro, você está lutando com você mesmo. E essa dor é a pior dor. Você imagina, Jacó viveu 20 anos lutando. Jacó viveu 20 anos lutando consigo mesmo, sabendo que faltava alguma coisa na vida dele. Faltava alguma coisa. Jacó, embora, que eu falei, parecia que tinha tudo, mas faltava alguma coisa. Fala para o teu irmão: está faltando alguma coisa na sua vida, meu irmão? O que falta na nossa vida? O que falta para nós tivermos que voltar e pegar o ferro do machado de novo, para que a gente possa seguir em frente? Relacionamentos que às vezes não dão certo e você vai sofrer. Porque a maldade e as pessoas más estão do nosso lado. Às vezes a gente pensa que não está, mas tem gente que quer ver o seu ponto fraco. Quando junta o mal contra o fraco, esse mal vai estudar cada detalhe seu. Quantas mulheres sofrem hoje porque escolheram pessoas erradas, porque acham que não vão ficar para titia? E aí no impulso escolhe, e ali vão ter dificuldades enormes na vida. Porque ali, quando você está escolhendo alguém, aquela pessoa, ela não está passando o que ela é. Ela não está passando aquilo que ela realmente é. Você está vendo o Facebook dela, a capa do livro. Você está vendo só a capa do livro daquela pessoa. Porque o Facebook é isso, a capa do livro. As pessoas no Facebook só mostram a capa. É só a capa. Mas e o dia a dia? Braçadinho. Mas será que são casal ouvinte? A palavra de Deus diz que a chuva vem para o justo, para o injusto. O sol nasce no vizinho, nasce na minha casa. As dificuldades vêm, a tempestade vem para o ímpio e para o justo. Mas como nós vamos lidar com isso? Essa é a dificuldade. Como nós vamos lidar com isso? E às vezes nós não queremos expor isso. Quantas pessoas sofrem porque não querem expor isso, porque fala: nossa, mas eu fiz uma escolha errada, e agora? O que as outras pessoas vão falar? Eu vou te falar, quando você tiver problema muito grande, procure alguém confidente da sua vida. Compartilhe aquilo que você está passando. Quantas pessoas estão em depressão, quantas pessoas se matam porque não compartilham a sua dor interna. E nós precisamos compartilhar a nossa dor interna. Nós precisamos pedir ajuda quando nós precisamos de ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Todas as famílias têm problema. Estou falando numa família de crente, uma família que veio de uma genealogia de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E tinha problema. Porque às vezes a gente fala: não, só eu tenho problema. Todos nós temos problemas. E quando nós assumimos isso, Deus começa a trabalhar a nossa vida. E olha só, porque Jacó era aquele cara que era enganador.
Era aquele cara que fez tudo errado. Aquele cara que merecia ser esmagado. Se é com nós, assim você fala, nossa, o que esse cara merece? Merece um machado. Na raiz. Mas Deus não desistiu de Jacó. E Deus não vai desistir de mim nem de você. Porque um dia eu fui Jacó. Um dia eu já fui Jacó. Para alguém eu já fui Jacó. Mas Deus não desistiu de Jacó. Ele não desiste de você. Ele não desiste. O que é mais maravilhoso, que Deus amou o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito para muito Jacó. Muitos Jacós. Jesus morreu na cruz. Porque Ele não desistiu de mim e de você. Porque Ele sabe o que tem dentro de você, assim como Ele sabia o que tinha dentro de Jacó. Jacó só estava sendo mal orientado. Jacó só estava sendo ali direcionado por mal. Mas dentro de Jacó havia um homem bom. Dentro de você há uma pessoa boa. Creia nisso. Creia que há dentro de você uma pessoa boa. Deus nunca vai desistir de você, porque Ele olhou lá dos céus, Ele sabe o que Ele fez, e Ele sabe o que tem dentro de você. Ele sabe que Ele pôs um tesouro dentro de vaso de barro, e barro quebra, meu irmão. Barro tem problema. Barro é pessoas que vão dar problemas. Mas nós precisamos saber lidar com isso. Nós precisamos saber como nós vamos resolver. Talvez você fez alguma coisa. Às vezes fazemos coisas que machucam as pessoas. E a confusão que eu fiz agora, confusão que eu fiz. Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer falar para você, sempre existirá uma segunda chance para todos nós. Sempre tem uma segunda chance de recomeçar. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Imagina Jacó, homem milionário, rico, cheio de gado, 20 anos, prosperando, família, filhos. O que mais que ele queria? Recuperar o ferro do machado, que tinha se perdido há 20 anos atrás. Ele sabia que dentro dele faltava alguma coisa, faltava algo dentro de Jacó. Deus precisava preparar Jacó. E às vezes, sabe o que acontece? Nós lutamos. Nós lutamos. Jacó era um cara que lutava dentro do ventre da sua mãe. Lutou para sair, lutou para pegar a maçaneta da porta para ser o primeiro e deixar o seu irmão para trás para receber a primogenitura. Ele era um lutador. Ele era um cara que lutava. E às vezes nós estamos lutando com pessoas que querem o nosso bem. Pessoas que vão falar, olha, você não pode ser assim, e você luta contra essa pessoa. Pessoas que querem te direcionar a um lugar melhor na sua vida e você luta contra elas. Às vezes você pensa que é crítica. Às vezes você pensa que aquela pessoa está querendo deixar você para trás. Às vezes ela fala assim, olha, é isso, é aquilo, você tem que melhorar nisso. E aí você luta contra essa pessoa que quer o teu bem. A tua família quer o teu bem. Aquelas pessoas que estão ao teu redor, que te amam, querem o teu bem. Por isso mude. Não lute contra elas. Pelo menos analise o que as pessoas vão falar. E a Jacó lutava. E às vezes nós lutamos até com Deus. Por isso que é muito difícil a pessoa entrar numa igreja evangélica. Porque quando ela entra naquela porta, ela não está se confrontando comigo. Ela não se confronta comigo. Foi muito difícil eu
voltar para a igreja do Senhor Jesus. Porque não era o que o pastor falava, mas é o que eu fiz da minha vida, longe dos caminhos do Senhor. E essa era a luta interna, era uma luta interna minha. Por isso que aquelas pessoas quando entram falam: nossa, você conhece a minha vida? Não, Deus conhece a tua vida. E quando a gente entra ali, Deus começa a fazer com que a gente começa a nos analisar. Porque o confronto é comigo, eu não preciso mudar o outro. Eu não preciso mudar o pastor Jaime, eu tenho que eu mudar. Eu não preciso mudar a apóstola, a minha esposa. Não, eu que tenho que mudar. Eu que tenho que tomar atitude. É eu que tenho que melhorar. Quando a gente vai para o encontro, é um confronto teu. A gente fala encontro com Deus, mas é um encontro teu com você mesmo. Se você sair de lá aí, tá nem aí, o que adiantou você ter um encontro com Deus? Jacó teve que tomar essa posição. Deus chegou para Jacó e falou: ô Jacó, 20 anos, você tem que voltar a pegar o ferro do machado de novo, Jacó. Você acha que você vai viver a vida toda assim? Você acha que você vai viver a vida toda desse jeito, achando que você só tem que trabalhar, achando que você só tem que estar ganhando dinheiro e ganhando dinheiro, juntando riqueza? Jacó, você acha que eu te fiz para isso, Jacó? Para você ganhar dinheiro e ser rico aqui na terra? Você acha que eu te fiz para isso? Você acha que Deus nos fez para isso? Para que a gente tivesse muito dinheiro, pudesse viajar, e de repente pega e morre? Que vida é essa? Jacó, eu tenho um propósito com você, Jacó. Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com você. E nós precisamos saber qual é o propósito de Deus. Mas nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para mim e para você. Parar um pouco e pensar. Essa pandemia, aí fica questionando Deus. E às vezes nós ficamos lutando com Deus. Jacó, vamos voltar. Pega os seus filhos, suas mulheres, seu gado, tudo que ele tinha, aquele monte de coisa. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Eu preciso recuperar o ferro que eu deixei lá. Eu não posso viver dessa maneira. Eu não posso viver deixando as coisas para trás. Eu conquistei a primogenitura, mas e o que eu perdi? Às vezes nós conquistamos coisas, mas o que nós vamos perder na vida? Você perdeu o crescimento do seu filho, nunca mais vai voltar atrás. Você perdeu o convívio com o seu pai, nunca mais vai voltar atrás. Uma das coisas que eu mais tenho sentimento na vida, que eu abandonei a igreja com 12 anos e voltei com 40 e não tive o contato do meu pai dentro da igreja. E não volta mais isso. Não volta mais. Nunca mais vai voltar. Mas Jacó teve que voltar. Jacó teve que ir, chegar no vale de Jaboque, em Peniel. E ali ele pega a Raquel, que ele ama, Raquel com José, e fala: fica aqui. Vocês ficam lá para trás. Eu preciso ir sozinho falar com Deus. Tem hora que nós precisamos ter esse encontro com Deus sozinho. É você e Deus. Porque é eu que tenho que me consertar. É eu que tenho que ter esse contato com Deus mesmo. Sou eu que tenho que estar lá com Deus. Deus sou eu sou Jacó, Deus. Eu não sou Esaú. Jacó viveu 20 anos sendo Esaú. Quando o pai dele perguntou, quando ele fez toda a trama com a mãe dele, o pai dele perguntou: quem é? Você tem a voz de Jacó. Ele fala: eu sou Esaú. 20 anos vivendo outra pessoa. 20 anos vivendo Esaú. Mas naquele dia ele foi ter um encontro com Deus. Fique aqui. E Jacó entrou, viu o anjo do Senhor e começou a lutar. E lutava, porque ele lutava com Deus. Ele estava lutando com Deus.
Para de lutar com Deus. O nosso braço é muito curtinho para lutar com Deus. Nós não conseguimos vencer Deus. Nosso braço é muito curto. E quando a alva veio, o anjo do Senhor falou: olha, qual é o teu nome? Aquele confronto com Jacó. Qual é o teu nome? Fala para o teu irmão, qual é o teu nome, meu irmão? E fala: eu sou Samuel. Fala o teu nome agora. Fala teu nome, eu sou. O teu nome agora. Eu sou Samuel. É eu e Deus agora. Não é minha mulher. Eu tomo essa atitude porque a minha mulher faz isso. Eu tomo essa atitude porque o Rodriguinho faz isso. Eu tomo essa atitude porque a pastora faz isso. Não, é eu que tenho que ter autorresponsabilidade dos meus atos. Até ali Jacó não tinha essa concepção na vida dele. E ele luta com Deus. E Deus fala: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. E quando a alva ia nascer, quando já estava clareando, o anjo do Senhor viu que ele não desistia, que ele ia prevalecer. Deus toca do lado dele, na coxa dele, e fere Jacó. E Jacó começa. E Jacó sai daquele encontro com Deus mancando. Raquel ali, Lia, seus filhos, e vê aquele homem sair totalmente diferente. Ele não anda mais como ele andava. Ele fica mancando. Ele é um cara que está mancando agora, porque Deus o feriu. Porque não há um ser humano que quando tem um verdadeiro encontro com Deus, que continua sendo a mesma pessoa. Uma pessoa que aceita Jesus de verdade não continua sendo a mesma pessoa. Se eu era um cara chato, um cara que roubava, eu não roubo mais. Se era uma pessoa que eu maltratava minha esposa, meus filhos, eu não vou fazer mais isso, porque agora eu sou outra pessoa. Porque quem tem um encontro com Deus não anda mais do mesmo jeito. Quem tem um encontro com Deus trata as outras pessoas melhores. Vou tratar meus funcionários melhores, porque eu tive um encontro com Deus e eu quero amar como Deus me amou, como Deus me deu uma segunda chance para que eu pudesse reconstruir a minha vida. Eu não vou julgar mais. Eu não vou julgar mais a atitude do outro, porque eu não sei o que passa dentro dele. Eu não sei o que está passando dentro daquela pessoa, aquela guerra interna. Às vezes a pessoa está aqui, mas a guerra interna que segunda-feira ela vai enfrentar, as dificuldades, os problemas, aquilo que ela está guardando, que guardou dentro dela. Imagina Jacó, 20 anos, sabendo a confusão que ele fez na família. 20 anos convivendo com isso. Uma confusão na família por uma atitude, por uma primogenitura. Se ele pudesse voltar atrás, garanto que ele não iria fazer isso. Não valeria a pena a primogenitura para estragar toda a família. Não tem atitude assim da nossa vida que a gente fala: nossa, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse retornar um pouquinho, Deus, eu posso voltar atrás. Eu não queria ter feito isso na minha vida. Eu não queria ter traído minha mulher, não queria ter traído meu cônjuge. Eu não queria ter batido no meu filho, eu não queria ter maltratado o meu filho. Eu não queria, Deus, eu posso voltar atrás. Atrás não dá para voltar, mas dá para recomeçar. Dá para recomeçar. Isso que é lindo. Jesus é lindo. Fala, Jesus é lindo. Ele nos dá uma segunda chance para que a gente possa recomeçar tudo na vida, para que a gente possa pensar no outro, para que a gente possa estar dando mais valor nas coisas pequenas da nossa vida, do convívio, de amar uns aos outros, estar mais junto e não estar nessa coisa desesperada: vou trabalhar. Que adianta isso?
que você vai levar para o caixão? Sabe o que vai acontecer? Teus filhos vão ficar brigando. Você fala, nós temos uma família linda, mas morre, deixa herança, meu filho. Você vai ver a briga que vai ter. Esse pedaço é meu, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu. Minha mãe, nós fomos sempre pobres. Mas minha mãe tinha um faqueiro que nunca usou na vida. Nunca usou. Falei, mãe, vamos pôr esse faqueiro? Não, esse faqueiro é só para ocasiões especiais. Falei, mãe, qual é a maior ocasião especial de eu estar aqui comendo hoje? De estar os nossos filhos, não, mas vocês já estão acostumados a comer com qualquer faca, aquelas facas esquisitas, o garfo que entorta. Esse faqueiro é para coisa especial. Minha mãe morreu e nunca usou o faqueiro. Eu acho que era a herança que ela tinha. Meu amigo, as minhas cunhadas destruíram aquele faqueiro. Use o seu faqueiro, pelo amor de Deus, meu irmão. Põe a melhor toalha na sua mesa em nome de Jesus. O melhor prato todos os dias. A melhor taça todos os dias. Use aquilo que Deus te deu. O teu marido, teus filhos são ocasiões especiais para a gente poder usar isso. Aí Jacó está lá. Rodriguinho, sobe aqui para mim, fazendo um favor. Jacó está lá lutando. Jacó está lá, luta com Deus. Jacó luta com Deus e sai mancando. E aí ele olha e vê Esaú. Esaú vem, como nós lemos, 400 homens. 400 homens. Jacó olha para ele e começa a andar. E tem uma história na Nigéria, eu li esses dias, que, por exemplo, quando uma pessoa não vê a outra há muito tempo, e você vê a outra pessoa do outro lado da rua, ou qualquer lugar, ele vai se encurvando até chegar àquela pessoa. Até chegar naquela pessoa, ele vai se reverenciando, porque faz tempo que ele não vê. E nós lemos lá, Jacó vai andando e olhando para Esaú. Ele levanta e vê Esaú, o seu irmão. O que será que ele pensa? O que será que ele pensa? Jacó vai, quanto mais ele se aproxima, mais ele se curva. Quanto mais ele se aproxima, mais ele se curva. Quanto mais ele aproxima, mais ele se curva. Ele vai se curvando. Ele vai se curvando. E Jacó, Esaú desce e vem ao encontro. E não fala nada. A Bíblia diz que ninguém fala nada, ninguém cobra nada do outro. Eles só se abraçam e choram, e choram, e choram, e choram, e choram. Eles se abraçam e choram. Você pode abraçar quando você deixou o passado para trás. Abraça aí aquilo que você deixou para trás. Quando nós deixamos todo o nosso rancor, nossa mágoa, quando nós liberamos perdão, nós conseguimos nos abraçar. Você consegue abraçar aquilo que você deixou para trás, aquilo que você não tem mais rancor, aquilo que não vai mais te trazer dor na vida, aquilo que não vai mais te trazer dor, você consegue abraçar. Eles abraçaram. Ninguém cobra um do outro. Deus está aqui para te abraçar hoje. Deus está aqui para te dar a segunda chance hoje. Fica de pé. Vamos orar ao Senhor.
falar uma coisa para você que veio hoje aqui. Se você está aqui é porque Deus te trouxe hoje aqui. Na nossa vida inteira, na nossa vida inteira, nós ensinamos os nossos filhos, nós ensinamos outras pessoas, nós depois ensinamos aos nossos pais, damos conselhos para os nossos amigos, damos conselho para os nossos filhos, damos conselho para os nossos pais. A vida inteira nós damos conselhos. E hoje eu queria que você viesse aqui na frente. Você que quer, claro, para dar conselho para você mesmo. Você que quer dar conselho para você mesmo, vem aqui para frente. E Deus quer te abraçar aqui na frente hoje. Você que deixou o ferro do machado, às vezes para trás. Às vezes você tomou uma atitude precipitada, impulsionado por alguma coisa. E você queria sumir. Você queria sumir. Às vezes as pessoas querem sumir da vida. Jacó sumiu por 20 anos. Mas teve que um dia voltar. Eu não sei quanto tempo você está fugindo, mas Deus te trouxe hoje aqui para ter a segunda chance, para que você saiba aonde você perdeu o ferro do machado. Qual a coisa que está faltando na tua vida, que você deixou para trás, não ligou mais, seguiu em frente? Às vezes é um sonho. Às vezes nós deixamos sonhos, tá? Deixamos sonhos para trás e vamos seguindo para frente e nada está bom. Você está no Facebook, como diz o pessoal lá que tem fazenda, ele fala para mim: esse pessoal está no Facebook, eles precisam entrar no site. No site você pode pesquisar e saber todas as coisas daquela pessoa. O Facebook é só a cara, é só o rosto, só aquilo que você está mostrando para os outros. Mas e a guerra interna? Cadê a guerra interna? Você agora vai estar orando para Deus, mas por você, não é por ninguém, é por você. Se você não quis vir aqui na frente, também feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos agora e comece a orar para Deus hoje. Comece a se analisar, comece a dar conselho para você mesmo. Jacó seguiu a sua vida. Deus nunca desistiu de Jacó. Deus nunca desistiu de mim. 28 anos afastado dos caminhos do Senhor, achando que eu não precisava de Deus, não precisava da igreja, não precisava de amigos, porque eu era autossuficiente, era bom naquilo que eu fazia, que com a minha sabedoria eu iria viver por 28 anos. Mas um dia eu tive um encontro com Deus, e Deus me mostrou o seu propósito. Deus me mostrou aquilo que Ele tinha projetado para mim. Jacó descobriu naquele dia o propósito de Deus na vida dele. Ele não viveu mais um dia assim, não. Deus falou: olha, Jacó, você vai se chamar Israel. Você vai se chamar Israel, Jacó. Será pai de multidões. Você será príncipe, porque esse príncipe sempre esteve dentro de você. Esse príncipe sempre esteve dentro de você. Essa princesa sempre esteve dentro de você. Essa princesa, esse príncipe sempre esteve dentro de você. Não deixe os outros te humilhar. Não deixe os outros te jogar para baixo. Deus está te levantando hoje e falando: você é príncipe, você é princesa. Eu tenho um propósito na sua vida muito maior daquilo que você possa imaginar ou pensar na sua vida.
muito maior daquilo que você possa imaginar, do que ganhar dinheiro, ser rico. Jacó, você será Israel, terá 12 tribos e será uma nação. Há um propósito de Deus maior na sua vida. Talvez você nunca descobriu, mas Deus te trouxe hoje aqui para que você analisasse a você mesmo. Hoje é você, você não vai orar por ninguém. Enquanto o louvor vai tocar, você vai orar por você. Você fecha os olhos e começa a imaginar. Você chegando perto de Esaú. Esaú está vindo. E ele vai te abraçar hoje aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui, ele está te abraçando aí. Sente o abraço de Jesus. Ele não vai perguntar o porquê você errou. Ele não vai perguntar por que você fez aquilo. Não, ele simplesmente vai te abraçar. Ele está te abraçando